Meu nome é Gustavo, e, se existe uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos, é a de transformar situações comuns em desastres memoráveis. No dia em que tudo começou, eu não fazia ideia de que uma simples segunda-feira no escritório se tornaria a maior atrapalhada da minha carreira e, ao mesmo tempo, a mais engraçada lembrança que eu guardaria. O escritório estava movimentado, como sempre às segundas-feiras. O café recém-passado exalava aroma pelo corredor, e os computadores zumbiam ao fundo com planilhas e e-mails acumulados. Eu entrei com uma mistura de animação e ansiedade, tentando manter a compostura, mas já sentindo aquele frio na barriga que antecede os grandes desastres. Lá estavam meus colegas de equipe e Mariana, a perfeccionista que sempre tinha uma opinião pronta sobre cada detalhe, Rafael, o brincalhão, que vivia pronto para uma piada ou comentário sarcástico, Letícia, a organizada, que guardava cada documento como se fosse tesouro, Felipe, o distraído, mais querido, que sempre tinha uma história para contar, Camila, a observadora, que nunca perdia nada, Daniel, o gerente que tentava manter a ordem, e Ana, estagiária, sempre animada e um pouco atrapalhada. Mas eu me sentia em casa entre eles, mesmo sabendo que qualquer passo em falso poderia se transformar em um episódio cômico. Naquele dia, meu desafio começou quando Daniel me pediu para preparar uma apresentação importante para um cliente que chegaria em menos de uma hora. Eu, tentando parecer confiante, peguei o notebook e comecei a organizar os slides, tentando impressionar com gráficos e cores que, na teoria, deveriam demonstrar profissionalismo e criatividade. Tudo estava indo relativamente bem, até que, ao tentar transferir um arquivo para o projetor, acidentalmente apaguei a pasta inteira com os slides. Aquele momento, que poderia ser o ápice do desastre, fez o silêncio tomar a sala por alguns segundos. Mariana abriu a boca, surpresa, e Rafael soltou um riso abafado que rapidamente contagiou todo mundo. Gustavo, você fez o quê? Perguntou Letícia, segurando o riso e tentando parecer séria. Só um pequeno ajuste técnico, tentei disfarçar, mas minha voz tremia de nervoso. Camila observava atentamente, enquanto Felipe comentou. Pequeno ajuste. Isso parece o início de uma daquelas histórias que vamos rir por anos. E ele estava certo. Eu podia sentir que, independentemente do resultado final, aquele momento entraria para o rol de trapalhadas históricas do escritório. Ana, tentando me confortar, disse. Não se preocupe, Gustavo. Ainda dá tempo de recuperar. Mas eu sabia que a recuperação exigiria criatividade, rapidez e, acima de tudo, muito humor. Foi então que percebi que minha maior vergonha profissional estava prestes a se transformar em um episódio hilário e inesquecível em que marcaria não apenas minha carreira, mas também minhas memórias com aquela equipe. Tentei me recompor rapidamente, sabendo que o cliente chegaria a qualquer momento. Comecei a reorganizar os arquivos do zero, digitando e arrastando slides como se minha vida dependesse disso. Mariana, percebendo minha pressa, comentou com aquele tom crítico que só ela sabia usar. Gustavo, cuidado para não transformar isso em um desastre ainda maior. Rafael, sempre pronto para provocar, não perdeu tempo. Olha só, pessoal, o Gustavo está em modo super-herói, resgatando slides de um apocalipse digital. Letícia se aproximou para me ajudar, mas logo tropeçou em um cabo do projetor, fazendo com que ele quase caísse no chão. Eu consegui segurar a peça a tempo, mas o susto foi suficiente para deixar todos na sala rindo e comentando a situação. Felipe, observando a confusão, disse. Se a apresentação falhar, pelo menos teremos história para o café da tarde. Camila, com seu olhar analítico, começou a me dar instruções detalhadas, tentando guiar meu processo, mas cada palavra só aumentava minha ansiedade. Gustavo, clique aqui, depois arraste isso e depois veja se está no formato correto. Enquanto tentava seguir as instruções, percebi que minha concentração estava em frangalhos. Em um movimento desajeitado, derrubei uma caneca de café sobre a mesa, espalhando líquido em cima de alguns papéis importantes. Ana correu para ajudar, mas acabou derrubando mais um documento no chão, tornando a cena ainda mais cômica. Daniel, nosso gerente, entrou na sala exatamente naquele momento para verificar como estávamos indo. Ele olhou para a confusão, respirou fundo e disse.
Gustavo, você sempre consegue transformar algo simples em um espetáculo, não é mesmo? Todos riram, inclusive eu, apesar do nervosismo. Foi nesse instante que percebi que, mesmo no meio da atrapalhada, havia um tipo de magia acontecendo, estávamos rindo juntos, unindo a equipe de uma forma que nenhum sucesso profissional isolado conseguiria. Enquanto isso, Rafael decidiu transformar minha situação em um tutorial improvisado de como não preparar uma apresentação. Ele começou a imitar meus gestos exagerados e passos desajeitados, arrancando gargalhadas de todos, inclusive de mim. Eu tentei protestar, mas minha voz falhou de tanto rir. E assim, entre tropeços, café derramado e piadas inesperadas, o caos do escritório continuava. Eu ainda precisava reorganizar os slides e tentar salvar a apresentação, mas, no fundo, sabia que aquele momento, tão constrangedor quanto divertido, se tornaria uma lembrança que todos, e especialmente eu, jamais esqueceríamos. Com a chegada do cliente se aproximando, minha adrenalina aumentava a cada segundo. Cada clique errado, cada gesto desajeitado era potencialmente catastrófico, mas, de alguma forma, divertido. Mariana não conseguia esconder o sorriso de reprovação, enquanto Rafael aproveitava para transformar cada erro meu em piada, exagerando gestos e expressões faciais que deixavam todos às gargalhadas. Decidi, então, usar um pouco de improviso, comecei a narrar os slides, tentando preencher o vazio dos gráficos ainda em reconstrução. Mas, em vez de parecer profissional, minha tentativa soou mais como um stand-up cômico. Felipe, com aquela risada característica, comentou: Gustavo, você está apresentando os dados ou fazendo comédia de improviso? Porque, sinceramente, tá ótimo. Camila, sempre observadora, não perdia nenhum detalhe. Ela me olhava com aqueles olhos atentos e dizia instruções entre risadas. Não esqueça de destacar o gráfico principal, mas cuidado com o café. Foi exatamente nesse momento que a minha mão escorregou e derramei mais café, desta vez sobre meu caderno de anotações. Ana correu para me ajudar novamente, e quase derrubou a bandeja de canetas coloridas. Era impossível não rir. Daniel, nosso gerente, observava tudo com um misto de surpresa e divertimento, comentando: Gustavo, você consegue transformar qualquer situação em um show de humor corporativo. Enquanto tentava organizar os slides, percebi que estava criando um roteiro não planejado de comédia ao vivo. Cada erro meu, cada tropeço, cada comentário mal colocado servia como combustível para a diversão coletiva. Mariana, tentando me manter focado, dizia: Concentre-se, Gustavo, ainda temos que salvar a apresentação. Mas eu já havia percebido algo importante e a pressão e a vergonha estavam se transformando em momentos de alegria compartilhada. Eu ainda precisava organizar tudo para o cliente, mas o que acontecia naquele instante tinha se tornado mais valioso e risadas, companheirismo e memórias que jamais seriam esquecidas. Rafael, vendo meu esforço e a situação desastrosa, decidiu me treinar de forma cômica, imitando meus gestos e exagerando cada tropeço. Todos caíram na gargalhada, inclusive eu, que já não me importava com a perfeição ou a seriedade. O que importava era a experiência, a diversão e a lembrança que estávamos criando juntos. E foi nesse clima, entre erros, café derramado e improvisos engraçados, que percebi a lição mais importante daquele dia e, às vezes, nossas maiores trapalhadas não apenas nos ensinam a rir de nós mesmos, mas também fortalecem conexões e criam histórias que serão lembradas e compartilhadas para sempre. Com os minutos passando e o cliente prestes a chegar, senti a pressão aumentar. Mas, de alguma forma, parecia que quanto mais eu tentava me controlar, mais desastres aconteciam. Mariana me olhava de cima a baixo, com aquele ar de eu avisei, enquanto Rafael não conseguia conter as risadas, comentando cada passo meu com exagero teatral. Gente, olha só o Gustavo, o mestre da comédia corporativa. Enquanto isso, Felipe tentou me ajudar a reorganizar os slides, mas acabou derrubando a caixa de canetas, espalhando material por todo o chão. Camila, tentando conter o riso, pegou as canetas com cuidado, mas sua expressão denunciava que ela também achava a situação hilária. Ana, por sua vez, tentava salvar papéis importantes do café derramado, tropeçando levemente no cabo do projetor,
o que só aumentou a confusão. Daniel entrou novamente na sala, olhando para o caos, e comentou: Gustavo, você realmente transforma um dia normal em um espetáculo. Eu tentei respirar fundo, reorganizar tudo e seguir em frente. Peguei o microfone que estava disponível na sala de reuniões para ensaiar a apresentação. Comecei a falar com confiança, mas minhas mãos tremiam e os slides ainda estavam desordenados. Rafael, percebendo minha tensão, decidiu transformar meu esforço em mais um episódio cômico, imitando meus gestos e palavras de forma exagerada, arrancando gargalhadas de todos ao redor. O momento mais engraçado ocorreu quando, ao tentar ilustrar um ponto importante, derrubei uma pilha de pastas que voou pelo chão como peças de dominó. Tiago, um colega de outro departamento que passava pelo corredor, entrou na sala exatamente nesse instante e ficou perplexo. Uau, vocês estão encenando um desastre corporativo ou é só o Gustavo? A resposta foi um coro de risadas, e, mesmo eu tentando manter a compostura, não consegui conter o riso. Aquele dia, que começou com uma simples tarefa de reorganizar slides, havia se tornado um verdadeiro show de trapalhadas improviso coletivo. Enquanto todos ainda riam e tentavam ajudar, percebi que a vergonha que eu sentia tinha se transformado em algo valioso, em união, diversão e memórias compartilhadas que ficariam gravadas na história do escritório. Minha maior trapalhada, que poderia ter sido motivo de constrangimento permanente, agora era a peça central de uma lembrança hilária e inesquecível. E foi nesse clima, entre tropeços, café derramado, slides bagunçados e piadas inesperadas, que compreendi a lição mais importante daquele dia: nem sempre precisamos ser perfeitos para criar momentos memoráveis. Às vezes, basta abraçar nossas trapalhadas e rir junto com quem está ao nosso redor. Depois de toda a confusão, respirei fundo e tentei organizar os slides novamente, embora soubesse que o desastre já havia se tornado inesquecível. Rafael, sempre pronto para exagerar, comentou: Gustavo, você não precisa de PowerPoint, você precisa de um palco. Mariana, ainda com aquele olhar crítico, suspirou, mas não conseguiu segurar um sorriso. Letícia, tentando me ajudar, começou a rir junto enquanto recolhia os papéis espalhados, e Felipe continuava com seus comentários engraçados sobre cada tropeço meu. Ana, a estagiária, segurava o celular registrando cada momento, dizendo: Vocês vão rir disso por meses, confiem em mim. Enquanto eu tentava retomar alguma compostura, percebi algo incrível e minha maior vergonha profissional estava se transformando em algo compartilhado, um episódio que todos estavam vivendo comigo e que, de certa forma, nos aproximava. Camila comentou: Gustavo, você tem um talento natural para fazer todo mundo rir, mesmo sem perceber. A essa altura, o cliente ainda não tinha chegado, e Daniel olhou para mim com um misto de reprovação e diversão. Gustavo, você conseguiu transformar um problema em entretenimento. Eu não sei se te repreendo ou te contrato para shows de comédia corporativa. E foi aí que percebi que, apesar da tensão e do caos, todos estavam unidos pela situação. Cada tropeço meu, cada café derramado, cada comentário engraçado havia criado uma atmosfera de leveza e diversão que ninguém esperava. Atrapalhadas que poderiam ter sido motivo de vergonha tornaram-se o fio condutor de uma história memorável que todos iriam contar e recontar. Rafael, vendo minha expressão mista entre cansaço e alívio, decidiu encerrar a sessão de piadas com uma frase que ficou marcada: Gustavo, não se preocupe. Hoje você não só sobreviveu ao desastre, como também fez história. E ali, naquele instante, percebi que a vida no trabalho nem sempre precisa ser séria ou perfeita. Às vezes, nossas trapalhadas são justamente o que tornam os momentos memoráveis, engraçados e dignos de serem lembrados. A vergonha inicial se transformou em alegria, e eu sabia que aquela lembrança iria perdurar, se tornando parte do nosso repertório de histórias hilárias do escritório. Com o cliente finalmente chegando, percebi que toda a atrapalhada havia criado um clima descontraído e inesperadamente positivo. Todos estavam rindo ainda das situações anteriores, e mesmo o visitante parecia contagiado pelo espírito divertido que dominava o escritório. Mariana, apesar do olhar crítico, comentou entre sorrisos: Gustavo, você realmente sabe como quebrar o gelo. Rafael, com seu jeito maroto,
disse. Viu? Eu sempre disse que você tinha talento para entretenimento, não só para trabalho. Enquanto todos se preparavam para a apresentação, percebi que minha maior preocupação em a vergonha tinha se transformado em algo memorável, algo que nos unia e nos fazia rir juntos. Felipe fez uma piada sobre como aquela apresentação poderia entrar para os livros de história da empresa, arrancando gargalhadas de Ana e Camila. Daniel, nosso gerente, balançava a cabeça, ainda incrédulo, mas divertido, comentando: Gustavo, você realmente transforma qualquer situação em algo inesquecível. No fim, não importa o resultado formal da apresentação ou se tudo saiu perfeito. O que ficou registrado naquele dia foi a sensação de união, de humor compartilhado, e a certeza de que minhas trapalhadas, por mais desastrosas que parecessem, haviam criado momentos únicos. Enquanto recolhíamos os últimos papéis e canetas, pensei comigo mesmo, talvez a vida profissional não precise ser sempre séria. Talvez abraçar nossos erros, rir de nós mesmos e permitir que os momentos de desastre se tornem histórias memoráveis seja a chave para transformar situações comuns em lembranças especiais. E assim, mesmo com um final incerto, saí daquele dia sabendo que, independente do que viesse pela frente, aquela atrapalhada no trabalho seria contada e recontada como a história que mudou minha percepção do escritório, do humor e de mim mesmo. A vida, percebi, tem uma maneira curiosa de nos ensinar a rir de nossas próprias desventuras e a transformar vergonha em diversão.